Foi através de experiências pessoais que eu consegui crer, eu consegui passar a crer, sabe? E foram experiências tão profundas e fortes e pessoais que nada externo, depois ninguém conseguiu tirar essa convicção de dentro de mim. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedras e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedras e circuncidou os israelitas em Gibeat Aralote, que significa colina dos prepúcios, tá? É embaixo assim, né, que tem às vezes na Bíblia. É muito interessante, eu gosto muito de ver essas coisinhas. Sempre tem uma letrinha A, letrinha B, letrinha C. E aí você vai lá embaixo e olha e consegue saber o significado de algumas coisas. Ou seja, aquela colina ganhou, né, esse nome a partir do momento que aconteceu esse fato histórico ali onde eles foram circuncidados, tá? Versículo 4. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto. Depois de terem saído do Egito, todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Né? Se você ler ali na época lá de Moisés ainda, lá no Êxodo, né, é onde acontece essa história aqui que Josué tá retomando para explicar, ó, eles morreram por causa disso, tá? E eles haviam sido circuncidados, eles geralmente eram circuncidados ao 8º dia, ou seja, quando crianças, eles não sentiam, eles não se lembravam, né? E no caso aqui, os adultos foram circuncidados, né? Que aí já era um caso mais assim, dolorido, né? Mas era a circuncisão que mostrava que aquele povo era do Senhor, pertencia ao Senhor. Então precisava, ainda que tenha sido depois de adulto, né? E agora fica uma reflexão até para a questão da conversão, sabe? Existe uma pesquisa, tá, gente? Onde fala que 70% dos cristãos se converteram numa janela chamada 7-14, que é entre 7 a 14 anos. É onde você toma ali decisões, né, que refletem o resto da sua vida. Eu faço parte dessa janela, me converti com 11 anos ali, perto dos 12, mas a vida toda, assim, né, tipo, basicamente desde que eu nasci, era algo que me vinha... Que era algo que fazia parte dos meus pensamentos, assim, né? Deus existe, Deus não existe, isso é certo, isso é errado, essas coisas assim. Então, essa decisão ali com 11 anos de idade, e que eu tenho sustentado, né, até hoje, e pretendo sustentar até eternamente, até depois da morte. Então, foi uma decisão tomada muito nova, né? E a maioria dos cristãos também. Só que você pode fazer parte desses 30% que se converteu depois de adulto, que não conhecia Deus, ou talvez você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não conhece, talvez você tenha parado aqui e esteja pensando, tá, será que Deus realmente existe? Será que esse negócio é verdade? Será que não é balela? Talvez você esteja precisando de algum socorro e caiu nesse vídeo e pensou, bem, esse pode ser o meu socorro, né? Então, o que eu posso dizer, gente, a partir da minha experiência, eu precisava de um socorro realmente, eu também passei por muitas dúvidas e até descrença mesmo que Deus realmente existia, mas foi através de experiências pessoais que eu consegui crer, que eu consegui passar a crer, sabe? E foram experiências tão profundas e fortes e pessoais que nada externo, depois ninguém conseguiu tirar essa convicção de dentro de mim. Então, o que eu vou dizer aqui não é apenas o que é ensinado, mas são vivências pessoais. Só que quando você é ensinado na primeira infância, principalmente, mas até às vezes na segunda infância e na adolescência ali, que vai ali até uns 12 anos, depois da adolescência que vai ali até uns 18, 19, essas coisas elas permanecem e como fazendo parte da sua identidade. Então, aquilo que você aprende ali, né, nessa janela entre 7 e 14 anos, e na verdade é uma construção, porque você começa a aprender antes dos 7 anos, pra então tomar essa decisão ali aos 7, né, digamos assim. Uma criança de 7 anos que se converte, muito provavelmente ela escutou desde sempre, e quando ela passou até aquela idade, ela passou a ter realmente a convicção de que é aquilo que ela queria. Tá? Porque talvez tenha pessoas até que falam, não, isso daí é lavagem cerebral, coisa e tal. Gente, de verdade, se é algo que é obrigado, algo imposto, a maioria dos casos não dá certo, pelo contrário, faz a pessoa ficar com a repulsa até, sabe, de cristãos. As pessoas, sabe, as pessoas revoltadas, que não respeitam tudo, que odeiam às vezes, sabe, que desejam mal. Geralmente são pessoas que, muitas mesmo,
que foram forçadas de alguma forma, sabe? Não, você tem que acreditar nisso, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ou seja, na verdade, é através do amor que se mostra, só que a própria criança, ela precisa ter essa experiência pessoal, né? Quando isso acontece depois de adulto, é muito difícil deixar cosmovisões erradas que você aprendeu a vida toda como corretas. E às vezes é em coisas até que te fazem mal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Nas últimas décadas, tanto a mulher quanto o homem aprendeu que quem faz tudo, que quem é forte, que quem é responsável por tudo dentro de uma casa é a mulher. E isso é totalmente mentira e totalmente antibíblico. Então, uma mulher que está sobrecarregada, ela não está vivendo na plenitude de Deus. Porque é uma mulher que vive na plenitude de Deus, ela não vive sobrecarregada. Provérbios 31 mostra uma mulher que é extremamente ativa, extremamente proativa, extremamente colérica, né? Se você olhar a personalidade dela, ela é extremamente, assim, faz e vai, acontece isso, e, né, planeja, faz coisa e tal. Ela é aquela que se destaca, inclusive, dentro da casa, tanto é que ela leva toda a família pra cima pra se tornar conhecida em toda a região, né? O seu marido se torna líder por causa disso, e então, você olha e quando fala sobre o futuro, fala que ela se ri do futuro, porque ela tem certeza de que vai dar tudo certo, sabe? Porque ela tem a base firmada em Deus, ela tem a fé firmada em Deus. Então, essa sobrecarga que veio por causa do feminismo, que veio por causa do machismo, tá? Porque é impressionante, gente, aqui no Brasil, como consegue juntar tanto o feminismo quanto o machismo contra a mulher e fazer disso uma misoginia, sabe? Eu não tô aqui, gente, levantando pautas de militantes, coisa e tal, mas é um ponto, assim, que, caramba, mulher, ela vale menos, ela é menos inteligente, ela não pode fazer coisas, né, ela não pode ter profissão, ela não pode ter isso, não pode ter aquilo, ponto, tá? Mulher foi feita, eu vou falar umas frases bem assim que eu já escutei inúmeras vezes, ok? Mulher foi feita pra esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Pausa, agora vamos para o outro lado. As mesmas pessoas que pensam isso são as mesmas pessoas que tá tudo bem se a mulher for responsável por pagar todas as contas da casa. Oi? Se ela for a única responsável por cuidar dos filhos. Se ela for a autoridade dentro da casa. Por quê? Porque quem cuida dos filhos e quem os filhos ouvem e obedecem é a autoridade da casa. Ou seja, isso tá errado, isso é antibíblico, tá? Então, assim, eu tô dando só um detalhe, tá, gente? E que por exemplo, eu poderia dar aqui também isso é pecado, tá, gente? Isso é pecado. E uma mulher permitir-se passar por isso, ela também está pecado. Porque, gente, pecado, às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala, isso é pecado, isso é um crime, você merece condenação e você merece morrer, não sei o quê. Gente, a verdade é que todos mereciam morrer, essa é a verdade. Todos merecem condenação. Assim, isso assim, não é mérito de ninguém, ninguém é pior do que ele tá. Tem as pessoas que são meio pior, assim. Mas assim, todo mundo merecia condenação, é isso que a Bíblia diz, todos pecaram, todos estavam merecendo o inferno. Ou seja, não se ache melhor, não se ache pior. Todo mundo tava lascado, igualmente, ok? Todo mundo ia pro mesmo buraco, sendo assim um pecadinho, aquela coisa, roubei uma balinha de uma criança, ou fosse se bem que isso aí é meio pesado, né? Mas fosse um pecadão, tipo, assassinou, não sei das quantas, entendeu? Gente, todos pecaram. Só que eu poderia aqui falar de coisa errada, você fez isso, você fez aquilo outro. Não. Às vezes o que você fez foi permitir-se ser burro de carga. E isso é pecado. Por quê? O que é pecado, gente? É o que a Bíblia mostra ali, através de muitos contextos, e aí você lê depois a Bíblia inteira pra entender o que eu tô falando. É aquilo que... a palavra significa literalmente errar o alvo, tá? Beleza? Ou seja, não cumprir suas metinhas de ano novo. Tá? Errar o alvo, tá, gente? É isso. E o que é errar o alvo, gente? É tudo aquilo que faz mal a alguém. Seja a você mesmo, seja ao outro, tá? Ou seja, isso está fazendo mal ao outro também, tá? Porque a pessoa sendo um escorado, incompetente, isso não tá fazendo bem pra ela, tá? É a mesma coisa que a pessoa está sedentária. A pessoa estando sedentária, ela não está fazendo bem a si mesma. E, eu não estou fazendo nada, não estou sofrendo ali na academia, num exercício da vida. Isso pode ser gostoso hoje. Estou comendo chocolate igual uma formiga, né? Formiga eu acho que nem como tanto chocolate, mas enfim, tô comendo quilos e quilos. Pode ser gostoso hoje, entende? Mas lá na frente vai vir uma diabetes, lá na frente vai vir uma obesidade, lá na frente vai vir um monte de problemas, né, de saúde. Entende o que é pecado? Isso tá fazendo mal a você. Pecado é você ter 30 anos na cara e não saber lavar uma louça, não saber fazer uma comida. Por quê? Cara, você está sobrecarregando alguém. E a Bíblia diz, se você tendo condições de fazer o bem, você não faz isso, você peca. Inclusive, não é só o fazer errado, é também o não fazer o certo. Isso também é pecado. Quando você sobrecarrega alguém, né? E a Bíblia tá... Olha só, gente, talvez muita gente esteja até achando, a Maria tá viajando. Gente, olha só, a Bíblia fala assim, que se o homem não honra a esposa e não vive a vida comum do lar, repare nessas palavras. Se ele não honra a esposa e não a trata como a parte mais frágil,
tá? Dos dois, do relacionamento. E não vive a vida comum do lar. As orações deles são interrompidas, tá? Deus não escuta oração de quem não vive a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar, gente? É cagar, tá? A gente, desculpa que eu sou meio, às vezes, meio... Não é desbocada, tá, um pouquinho. Não é bem desbocada, mas, ai, gente, eu sempre coloco que esses vídeos não são para crianças, então tá tudo certo. Todo mundo caga, não caga? Ah, mas Maria tem que falar defecar, fazer cocô, fazer o número 2. Ai, cagar, vai cagar. Isso, tá? Ou seja, gente, a pessoa caga, a pessoa também tem que dar descarga. Ah, ficou uns marrom lá dentro do vaso. Pega o raio da escovinha e enfia lá dentro e limpa, entendeu? É isso, tá? Isso é vida comum do lar. O filho tá chorando, está cagado. Vai lá trocar as fraldas, criatura. Sabe? Isso é viver a vida comum do lar. A esposa tá doente com 49 de febre. Tá, ele estaria muito provavelmente morto? Estaria com 49 de febre. Mas assim, você entendeu. Tá lá explodindo, filho chorando, panela no fogo. E ela tem que fazer? Não, ela não tem que fazer, pelo amor de Deus. Tira a bunda do sofá, para de ver homem suado, né? Deixa de ser... Senhor, misericórdia. Tá, não vou falar, gente, porque é muito pesado. O que eu ia dizer? Mas assim, levante o seu bumbum e vá cuidar da sua esposa, cuidar do seu filho, cuidar da janta, sabe? Isso é viver a vida comum do lar, tá? Então, gente, isso é só um detalhe que eu tô falando, tá? Em relação a... Nesse caso, né, gente, eu vou, sim, começar a falar mais sobre essas coisas, sabe? Sobre a vida comum do lar. Gente, isso não é indireta pra ninguém, muito menos direta, até porque nem casada eu sou. E um dos motivos é justamente esse, porque antigamente... eu tinha muito medo, porque eu olhava e eu achava esse tipo de vida terrível. E quando alguém vinha pra me dizer que eu precisava casar e eu olhava e casamento era isso, eu dizia não, obrigada. Só que lendo a Bíblia, eu via que as pessoas eram felizes, as mulheres eram felizes e honradas. E ainda mais isso, né, tipo, batia de frente com a Bíblia. Só que o que aconteceu? Eu fiz ali o curso da experiência do lar. Na verdade, eu já tava falando comigo antes disso, né, eu posso contar até... Eu já contei alguns vídeos sobre isso, mas eu quero contar de maneira mais profunda futuramente. E Deus começou a me mostrar que eu tinha muitas cosmovisões erradas que estavam entrando na minha vida. E eu era muito feminista sem perceber. Só que olha só que interessante, gente. Naquela época, o que eu pensei? Ah, não, que Deus tá dizendo isso é porque eu sou uma pessoa muito brabona, de temperamento muito forte, coisa e tal. E, gente, pasme, conforme eu fui lendo sobre isso, estudando mais a Bíblia, me aprofundando nessa parte, hoje em dia eu posso dizer que eu tenho a personalidade muito mais forte, muito mais convicção do que eu falo, muito mais base bíblica, e hoje em dia eu tenho menos paciência pra muita coisa, porque antigamente, eu, feminista, eu pensava que tava tudo bem, por exemplo, eu ir num date e pagar a minha parte da conta. Hoje em dia, meu filho, se uma pessoa fazer isso comigo, eu bloqueio e nunca mais me viu. Sabe? Por quê? Porque é um absurdo. Se você faz isso com uma menina que você diz está interessada, você está mostrando pra ela que você não tem capacidade alguma de prover segurança pra essa mulher. Que ela vai ter que se virar sozinha. E no meu caso, eu sempre tive que me virar sozinha. E aí é onde entra outra coisa. E, gente, eu sei que eu estou falando para muitas mulheres machucadas, talvez até muitas mulheres que cresceram até na igreja, assim como eu, mas que tiveram que viver uma vida assim, de sobreviver. Por quê? Porque nunca teve uma paternidade. E, gente, essa culpa eu não carrego. Nenhuma mulher, tá? E ouça bem isso, você não é culpada de não ter tido um pai, tá? Gente, filhos não são culpados pelas decisões dos pais. E eu tenho visto principalmente as mulheres carregando muita culpa por coisa que aconteceu antes dela nascer, coisa que ela não é responsável, coisa que não tem nada a ver com ela, porque ela não fez aquilo, ela não tomou aquelas decisões e ela sofreu, e talvez você ainda sofra por decisões que foram tomadas antes de você nascer, por decisões que não foi você que tomou, que foi seu pai, sua mãe, seu pai de te abandonar, de não ser presente ou de ser violento, a sua mãe de não ter escolhido bem uma pessoa pra ser o seu pai. Gente, ah, Maria, mas você tá falando mal do meu pai e da minha mãe. Gente, eu não estou falando mal, eu estou falando a realidade. E se essas pessoas se arrependerem e buscar sua vida nova, Deus também vai perdoar. Só que ficaram as consequências. Eu amo meu pai, amo minha mãe, mas eu sei, né, eu não tapo os meus olhos para as coisas erradas que eles fizeram, decisões erradas que eles tomaram, tá? E eu sempre honrei, sempre vou buscar honrar eles, né? Então, eu sofri as consequências igual, entendeu? Independente de amar, independente de buscar honrar, sofri as consequências igual de ter crescido sem um pai. Uma dessas consequências foi ter sido sempre um homem, entendeu? Mesmo, gente, o meu jeito natural é toda feminina, gente, qual é o estilo de roupa que eu gosto, por exemplo? Gente, tá vendo os babadinhos? O estilo que eu gosto é o estilo romântico. A minha voz
Eu fui começar a ter voz de adulto, e nem sei se você acha que minha voz é de adulta, porque eu lembro faz uns anos, assim, eu recebi um comentário de uma pessoa, acho que foi até nesse canal mesmo, uma pessoa falando, ai, não sei o que, com essa voz de criança e blá blá blá, música sachê, sabe? Gente, eu fiquei assim, ué, como assim, moça? Eu tô com a voz grossa, tô quase a Fernanda Brum da vida. Não comentem, tá? Enfim, comparando com, né, meus, assim, passado. Se você olhar meus primeiros vídeos, tá? Que faz 10 anos. Socorro Deus. Faz uns 10 anos. Gente, você vai ver que a minha voz mudou muito, tá? E naquela época, pasmem, eu já tinha tido problemas vocais, a minha voz já tava bem mais grave. Ou seja, eu realmente tinha voz de criança mesmo. E eu já era adulta, porque eu comecei esse canal tinha uns 22 anos, tá? Agora eu já vou fazer 33. E, gente, existem pessoas que nascem com voz fininha, existem pessoas que nascem com voz grossona e tá tudo bem. Seria muito estranho se eu fosse um homem com essa voz aqui. Não seria estranho? E talvez muita gente vai até pensar, porque no Brasil é muito normal mulher masculinizada. Se eu fosse uma mulher, assim como eu sou, com 1,5 m, tenho 1,5 m, criaturas. Se eu tivesse uma voz de um não é nem um barítono, de um baixo, né? Que a gente tem as divisões de vozes e o baixo é o mais grave que um homem pode ter. Isso seria estranho, mas as pessoas têm normalizado tanto as mulheres parecerem homens, né? Igual agora eu comecei a academia e eu tô fazendo força, assim, nos braços e tudo. Mas eu fico olhando assim, ai, tô acima do peso? Tô, mas eu não quero vir aquelas mulheres super assim com os músculos gigantão. Por quê? Porque fica parecendo um homem. Tá, então, gente, pensa, eu toda femininazinha, gosto de roupa romântica, minha cor preferida é rosa, tenho 1,5 m, minha voz ela só não é mais de criança, não fale o contrário, porque eu tive vários problemas vocais, tá? Por causa da minha profissão, de dar aula todo dia, coisa e tal. Gente, eu já perdi a voz, eu já perdi as contas de quantas vezes, de passar meses sem voz, de verdade, meses, tá? Sem voz, ou com a voz bem baixinha, tá? Rouquidão, infelizmente, faz parte e muito da profissão de professor, tá? Isso é muito triste, tá? Mas eu já tive tantas dores, assim, que eu fazia técnica vocal pra tentar sentir menos dor, tá? Então, gente, pensa que eu sendo toda feminina, tive um monte de problemas de ter que ser homem, ter que ser macha, entendeu? E eu sou toda feminina e tive que ser macha. E sempre fiz questão e busquei ser o mais feminina possível. Nem sempre foi possível, mas eu tenho tentado. Inclusive, gente, se você olhar minha vida, eu que me sustento, eu faço minhas coisas. Ah, eu não gosto de trocar lâmpada, ter resistência, esses negócios todos. Contrato marido de aluguel, faço esses negócios aí de contratar. Ganho dinheiro e pra pagar pros homens fazer. Então, poderia fazer? Poderia. Ainda penso fazer um curso de mecânica de carro? Ainda penso, tá? Penso em fazer jiu-jitsu e lutas e taekwondo e os bagulho todo, assim, ó, se precisar dar um mata-leão 1, penso também. Por quê? Porque não é porque eu sou toda feminina agora que eu tenho que ser uma trouxa que vou deixar os outros montar em cima de mim. Mas, gente, não era pra precisar, entendeu? Infelizmente, acontece, tá? Hoje, infelizmente, a gente tem que se virar. Só que essa cosmovisão de que isso é certo, isso é normal, isso é bíblico, não é correto. Isso é fruto do pecado, e quando a gente passa a pensar dessa forma, a gente tá pecando. Eu sei que eu abri um baita de um parênteses, gente, eu nem sei porque que eu, falei esses negocinhos, mas eu creio de verdade que alguém precisava escutar isso, tá? E isso é ruim pra nós, tá? É um pecado que nos faz mal, porque você tem que amar o outro conforme você se ama. Ame ao próximo como a si mesmo. E se sobrecarregar, não é se amar, é se devastar, é se maltratar, entende? Então, gente, esse é um exemplo, tá? Que o que eu posso dizer é, se você se converteu adulto, vai ter dores maiores pra você conseguir se encaixar no plano de Deus. Talvez você vai ter que fazer renúncias que se você tivesse aprendido certo desde de criança, não seria nem renúncia, pra você seria o normal. Por exemplo, você tem uma vida sexual ativa, você abre mão da vida sexual ativa. Se você tivesse aprendido desde criança que sexo antes do casamento é errado, provavelmente seria mais fácil você se guardar e não ter uma vida, tipo assim, né, eu nunca ter feito. Então, isso também é uma outra coisa, que realmente as pessoas enxergam como um pecado. Porque, gente, pra te ver como tem sido normalizado esse absurdo que o feminismo incutiu na mentalidade dos brasileiros, tá? Inclusive tem homem da igreja achando normal não ser o provedor da casa. Tem homem da igreja achando normal, normalizando conquistar uma mulher e ela pagar as coisas e ela ser o homem da relação e dividir conta. Gente, quando eu falo dividir conta, coisa e tal, eu tô falando de cuidado e prover segurança. Eu não estou falando, né, tipo, isso eu nem vou explicar, tá, gente? Vocês leiam a Bíblia e depois me contam, né? Enfim, eu posso fazer vídeos realmente falando sobre isso. Mas agora voltando, né, pro devocional, que eu fui assim pra um outro lado, né? Talvez a gente até pare por aqui, tá? Pra gente poder continuar depois, porque realmente isso me chamou a atenção, porque assim, vai ser um pouco mais difícil,
Porque, pra vocês terem uma ideia, deixa eu ver em que versículo isso tá. Tá, nós iremos para o versículo 7, tá? Depois a gente continua. Então, pra você ter uma ideia, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade, voltado para o contexto da dança, do movimento, que é a minha primeira formação. Então, eu fiz algumas cadeiras que envolvia aprendizagem motor, desenvolvimento motor. E estudos dizem que se você for aprender um movimento, é melhor, e isso serve pra qualquer coisa, não só para o movimento. É melhor que você não saiba fazer e você já aprenda o certo do que você aprender algo errado, tá? Por exemplo, também na direção, né? Tipo, eu acho que é uma coisa mais normal, né? A dança não é tão comum aqui no Brasil, mas a direção, tá? Você aprendeu errado, você aprendeu a dirigir antes de ir pra uma autoescola. Tá, qual que é a estimativa? Quando você aprende um movimento errado, ele vira um hábito na sua vida. Pra você perder esse hábito, pra você desaprender o errado, pra então poder começar a aprender o certo, leva em média 2 anos. Ou seja, 2 anos perdidos. Que se uma pessoa que começa do zero levaria 3 meses pra aprender, você então vai levar 2 anos pra desaprender, pra então, talvez em 1, 2 meses, talvez até os próprios 3 meses, aprender. Entende que são 2 anos perdidos porque você aprendeu errado. Então, uma pessoa que aprende desde o zero, ou seja, é igual uma pessoa que tem dinheiro, ou às vezes não tem nada de dinheiro, mas também não deve a ninguém, e uma pessoa que deve. Essa pessoa que deve, ela não tá partindo do mesmo lugar de uma pessoa zerada, porque a pessoa zerada, ela até pode não ter dinheiro, mas qualquer dinheiro que ela consiga vai ser um crédito pra ela. 100, 200, 1000, 10 mil, 100 mil. Digamos que a pessoa ela deve 10 mil. Mesmo que ela junte 10 mil, aí que ela vai chegar no zero. Entende? Por quê? Porque ela tá com os 10 mil negativo. Então ela vai primeiro precisar ir pro zero pra depois crescer, tá? Então é igual um adulto se converter, tá? Então, gente, se você ainda não é cristão, eu te convido a realmente, sabe, entregar a sua vida pra Jesus e dizer que crê nele, que recebe ele como único Senhor, suficiente Salvador, e pedir perdão pelos pecados e entender que precisa dele, né, pra ser liberto, pra ser salvo, tá? E faz uma oração assim simples, com as suas palavras, realmente entregando a sua vida, sabe, pra Jesus e deixando, gente, que o Espírito Santo se entre e faça realmente a limpa ali. E é com o tempo, sabe? Você aceitar Jesus e a salvação é de graça instantânea. Você só precisa fazer essa oração de realmente declarar: eu creio, eu te recebo. E entra na minha vida e faz a mudança que precisa. Mas a conversão, né? Que é tipo igual quando você tá dirigindo, você tá indo por um lado, você converte à esquerda, converte à direita, converte lá totalmente pra fazer o retorno. Enfim. A conversão é um processo que leva tempo, onde você vai aos poucos se desfazendo das coisas que te fazem mal ou que fazem mal pros outros, do pecado, e vai adquirindo hábitos parecido com Jesus, né? Hábitos de santidade, hábitos de fé, hábitos corretos que tem a ver com cosmovisão e os valores cristãos que estão na Bíblia, né? Então, gente, espero que você tenha gostado desse devocional, meio revoltoso com algumas coisas, mas fica aí a dica, sabe? Só que a Bíblia também diz uma coisa, que nós não devemos circuncidar a nossa carne. Aquilo só deveria ser um símbolo da verdadeira circuncisão, que fala em outro lugar da Bíblia que é: eu não quero que você circuncide a carne, eu quero que você circuncide o coração. Aquilo era só uma mostra de que o coração pertencia ao Senhor, tá? Então é isso, Senhor, circuncida meu coração, né? Limpa, coloca uma marca em mim de que eu te pertenço, que eu quero pertencer a ti e aprender a ser parecida contigo, tá? Isso é uma oração que eu faço muito, assim, pedindo pra ser parecida com Jesus. E vamos na luta, né, gente? A gente precisa se esforçar também um pouquinho pra poder se tornar cada dia mais parecido, né? Um passinho de cada vez, né? Não tem como uma transformação vir assim, tipo, 100%, né, do Neida, né, tipo, instantâneo. Mas o processo de santificação, esse é um pouquinho demorado, né? Mas também vai muito do você aceitar e deixar Deus tratar, e também de estudar, né? Estudar a Bíblia. Então, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!